Saúdos, amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristo Exaltado, no qual iremos ver o comentário bíblico do livro de Mateus. Eu sou o professor Marconi Santos. Nós iremos ver alguns comentários do capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que se trata a linhagem real de Cristo. Caso você não tenha lido o capítulo 1 de Mateus, eu vou deixar aí na descrição e aí um cardzinho para você clicar e estar ouvindo a leitura do capítulo 1. Agora vamos dar início ao comentário bíblico do livro de Mateus, do capítulo 1, do verso 1 ao 17. A linhagem real de Cristo. Comentário da Bíblia King James de estudo. A expressão daquela que foi mulher no verso 6 não se encontra nos originais em grego. Entretanto, desde 1611, a Bíblia King James traz, junto ao texto bíblico, essa explicação rabínica, cujo emprego passou a se observar na maioria das traduções e versões posteriores, em diversas línguas. A expressão grega Christos é o adjetivo verbal semita, equivalente a Messias, que em hebraico significa o ungido. No Antigo Testamento, essa forma designava o rei de Israel, o ungido do Senhor, como em 1 Samuel capítulo 16 e verso 6, o sumo sacerdote, o sacerdote ungido, de Levíticos capítulo 4 e verso 3. No plural, essa expressão se refere aos patriarcas em seu ministério de profetas. Meus ungidos, Salmo capítulo 105, verso 15. Logo abaixo, a fonte bibliográfica. Quem foi Jesus? Como pode ser observado na introdução, Mateus escreveu seu evangelho especificamente para os judeus. Portanto, é muito natural que ele devesse começar pela genealogia. Particularmente após o cativeiro na Babilônia, os judeus passaram a dar muita ênfase sobre os devidos registros genealógicos. Isso é realçado na longa lista de gerações nos primeiros 9 capítulos do primeiro livro de Crônicas. O livro de Neemias conta como alguns levitas foram retirados do sacerdócio porque não puderam indicar as suas genealogias. Neemias capítulo 7, do verso 63 ao 65. Obviamente, Jesus não poderia ser aceito como o Messias, a não ser que pudesse haver uma comprovação por meio de registros genealógicos de que ele era o filho de Davi, pois os judeus acreditavam que o seu Messias viria da linhagem real do maior dos reis de Israel e que nasceria em Belém, a cidade natal de Davi. Veja capítulo 2, do verso 4 ao 6. Segue a referência bibliográfica, comentário do livro de Bacon, Mateus a Lucas, da página 23. Jesus foi primeiramente identificado como Cristo. Esse termo vem da palavra grega Christos, que é equivalente do hebraico Mashiach, ou Messias. As duas palavras significam o consagrado ou o ungido. Jesus é o equivalente do hebraico Yoshua, Josué. Na sua forma posterior, Yeshua. A palavra significa Jeová irá salvar. Dessa forma, a pessoa suprema deste evangelho de Mateus é identificada como o Salvador Messias, mas na época em que foi escrito o evangelho de Mateus, Jesus Cristo passou a ser usado
como um nome próprio. No Antigo Testamento, o termo poderia se referir a várias pessoas ungidas para alguma função especial: sacerdotes, reis, metaforicamente os patriarcas, além do rei pagão Ciro. Já na oração de Ana, Messias faz paralelo com o rei. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Com o aumento de profecias do Antigo Testamento, referências à linhagem do rei Davi, que é Messias ou Cristo, tornou-se a designação de uma figura representando o povo de Deus e trazendo o prometido reino escatológico. Na Palestina, da época de Jesus, abundavam as expectativas messiânicas. Nem todas elas eram coerentes e muitos judeus esperavam por dois Messias distintos. Mas a ligação que Mateus faz de filho de Davi com Cristo não deixa dúvida em relação ao que está afirmando sobre Jesus. Comentário de Mateus, D.A. Carson, página 84. O personagem deste livro é identificado em segundo lugar como filho de Davi. Isso quer dizer que ele era o herdeiro legítimo do trono de Davi. Esse também era um título messiânico, como escreveu Vincent Taylor, tal como o nome Cristo, filho de Davi, é um título messiânico que descreve o Messias como uma figura humana, a do Salvador nacional, sobre cuja liderança espera-se que as antigas promessas de Deus a Israel fossem cumpridas. Filho de Davi é uma designação importante no Evangelho de Mateus. Não só Davi representa uma virada na genealogia, mas o título ocorre em todo o Evangelho. Deus firmara aliança de amor com Davi. Salmo 89, 29. E prometera que um descendente imediato dele estabeleceria o reino. E mais, que o reino e o trono de Davi durariam para sempre. Segundo Samuel, capítulo 7, do verso 12 ao 16. Isaías previu que seria concedido um filho com os títulos mais extravagantes: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías capítulo 9, do verso 6 e 7, do comentário de Mateus D.A. Carson. Em terceiro lugar, Jesus é identificado como filho de Abraão. Isso confirma que ele era um verdadeiro judeu. Esse fato é de suma importância, porque nenhum gentil seria aceitável para os judeus como um líder religioso. A palavra grega para geração é gentis. Significa origem, linhagem. Arendt e Gringich afirmam que a expressão Biblos Genéseos em Mateus 1, verso 1, vem do Antigo Testamento de Gênesis, capítulo 2, verso 4 e capítulo 5, verso 1. Na primeira dessas duas passagens, a expressão equivale à história da origem, o que seria um título apropriado para Mateus 1, enquanto na segunda significa genealogia, o que descreve o conteúdo de Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17,
o que estamos vendo em questão. Zahan opina que o primeiro versículo teria a função de ser o título do livro inteiro. Ele fala sobre o autor do Evangelho de Mateus. Ele deu à sua obra o título de História de Jesus. Outros estudiosos consideram que o primeiro versículo representa exclusivamente o título da genealogia. Capítulo 1, do verso 2 ao 17. De Abraão até Davi. Capítulo 1, do verso 2 ao 6a. A maioria das versões mais recentes e traduções particulares dizem que Abraão, pai de Isaac, e assim prossegue mostrando todo o quadro genealógico, mas a versão grega diz clara e simplesmente Abraão gerou a Isaac. No primeiro parágrafo da genealogia, encontramos os nomes de 3 mulheres e uma quarta é mencionada no versículo 6b. É um fenômeno no mínimo estranho, por assim dizer. É duplamente surpreendente o caráter dessas 4 mulheres. 2 delas eram gentias, Raabe e Ruth. Embora as outras 2 fossem israelitas, os seus nomes estavam manchados. Tamar era culpada de incesto. Gênesis capítulo 38, do verso 13 ao 18. E a mulher de Urias participou do pecado de adultério com Davi. Segundo Samuel, capítulo 11, do 2 ao 5. A presença de tais pessoas na genealogia de Jesus ressalta a sua missão de Salvador e fornece uma maravilhosa amostra da graça de Deus, não somente para os judeus aparentemente justos, mas também para os estrangeiros e os pecadores. Seria oferecida a entrada ao reino dos céus, e isso que transforma o evangelho em boas novas para toda a humanidade. Então Jesus deve também ser verdadeiramente humano, assim como divino, para ser o Salvador da humanidade. A encarnação significa que ele tinha que fazer parte da raça humana, o que inevitavelmente envolvia que ele tivesse tido antepassados pecadores. Comentário bíblico de Bacon, Mateus a Lucas. Vamos ao ponto 3. De Davi até o cativeiro. Capítulo 1, do verso 6b ao 11. Este é o período do reino. Seguindo Salomão, são dados os nomes dos reis de Judá, pelo fato de a dinastia de Davi ter governado o reino do sul. Estranhamente, 4 reis foram omitidos da lista, como mostrará a comparação com os livros de reis do Antigo Testamento, que foram Acasias, Joás e Amazias, foram omitidos depois de Jorão. E Joaquim foi omitido depois de Josias. Aparentemente, o único motivo para isso é que Mateus desejava preservar esse arranjo sistemático da genealogia de 3 grupos de 14 nomes cada. Comentário bíblico de Bacon, Mateus a Lucas, página 23, a partir da página 23. E o ponto 4 é do cativeiro até Cristo, do capítulo 1, do verso 12 ao 16. Esse é basicamente o período entre o Antigo e o Novo Testamento, por isso os nomes são familiares. O teor exato do 16º versículo é muito significativo. O autor altera o ativo gerou para o passivo nasceu. Desta maneira, ele protege o fato do nascimento virginal, que em breve será descrito. José era o pai adotivo de Jesus, mas não o seu pai físico. Mas Maria era realmente a sua mãe. Quanto ao significado da palavra gerou, usada neste capítulo, Emineille diz o seguinte:
a natureza da genealogia mostra que egenesen por toda parte indica a origem legal, mas não necessariamente física, mas que o passivo egenete, nasceu, denota o nascimento físico. Comentário de Bacon, bíblico de Bacon, Mateus a Lucas. Quinto ponto, resumo da genealogia. Porque Mateus usa 3 enumerações de 14. Tasker diz: chegou a ser sugerido com considerável possibilidade que a importância do número 14 se deve ao fato do valor numérico das consoantes hebraicas da palavra Davi resultar naquele número. Deve ser notado que os 3 períodos ali assinalados possuem um relevante destaque. O primeiro foi o dos patriarcas e juízes, o segundo dos reis, o terceiro dos gentios, exceto pelo breve período da independência dos macabeus. Até Cristo, literalmente até o Cristo, Marison faz a seguinte observação, que é bastante apropriada. É assim o evangelista passa do emprego da palavra Cristo como um mero nome próprio ao seu emprego como um apelativo, até o Messias significando o preeminente ungido, o mais alto de todos os reis e o mais sacerdotal de todos os sacerdotes, assim como o mais inspirado e inspirador entre todos que alguma vez foram profetas ou porta-vozes de Deus. A providência é o controle que Deus exerce sobre as circunstâncias a fim de que sua vontade prevaleça e que seus propósitos se cumpram. Pense nos ataques de Satanás contra Israel e em como ele tentou evitar a vinda de Cristo. Por causa da desobediência de Abraão, Sara quase se perdeu. E a semente prometida quase não se concretizou. Outra vez, todas as sementes reais foram mortas. E com exceção do pequeno Joás, em 2 Reis capítulo 11. Essa genealogia não é uma lista marcante de nomes. Ela é um registro da fidelidade de Deus em preservar os filhos de Abraão como canal para a vinda de Cristo ao mundo. Mateus nos apresenta a genealogia de José, o pai de Jesus aos olhos da lei. Lucas dá a genealogia de Maria. Maria e José eram descendentes de Davi. Você vê a graça de Deus nessa lista de nomes. Observe as 4 mulheres mencionadas: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Maria também é citada. Essas mulheres ilustram a graça de Deus. Tamar era culpada de adultério. Contudo, Deus permitiu que ela fizesse parte da linhagem de Cristo. Raabe era prostituta e estrangeira. Ela foi salva por sua fé. Ruth era moabita e, de acordo com Deuteronômio, ela não fazia parte da nação de Israel. Deuteronômio capítulo 23, do verso 3 ao 6. Betseba foi parceira do horrível pecado de Davi. Todavia, o Senhor perdoou-a e permitiu que ela fosse ancestral de Cristo, por intermédio de Salomão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. Claro que essa genealogia não está completa. Vários nomes foram deixados de fora. Os judeus adotavam essa prática de deixar nomes sem importância de fora com a finalidade de tornar mais fácil para a criança a memorização da genealogia. 3 conjuntos de 14 nomes são fáceis de guardar em
capítulo 1, verso 8, Acasias, Joás e Amazias foram omitidos, provavelmente por causa do relacionamento deles com Atalaia, a perversa filha de Acabe. Hoje nenhum judeu tem sua genealogia legítima. Em 70 d.C., todos os registros se perderam quando o templo foi destruído. Jesus é o único judeu vivo que pode provar o seu direito ao trono de Davi. Comentário bíblico de Wiersbe, volume 2, página 11. O toque artístico de Mateus, tão aparente através de todo o Evangelho, é claramente visto na genealogia. De acordo com a sua declaração sumária, capítulo 1, verso 17, os nomes se agrupam em 3 séries de 14 gerações, de Abraão a Davi, de Davi até a deportação para a Babilônia e da deportação para a Babilônia até Jesus. O fato de Mateus chamar a atenção especial para este ponto indica a importância do número 14. Para ele, a genealogia pode propiciar um pictograma na forma de um acróstico. É uma prática antiga de atribuir um número a uma pessoa. Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Computando, somando-se o valor numérico de cada letra do nome da pessoa. A primeira letra do alfabeto tinha um valor numérico de 1, a segunda de 2 e etc. O nome Davi, em hebraico, tinha o valor numérico de 14. David, que é 4 mais 6 mais 4. Pode ser que Mateus tenha pretendido, desta forma, escrever Davi através de cada seção da genealogia. Tanto Mateus como Lucas pesquisam a ascendência de Jesus através de José, pai legal, e não de Maria. A opinião de que Lucas traça a genealogia através de Maria, esposada por Ânimos de Viterbo, deve ser rejeitada. A principal diferença entre Mateus e Lucas é Mateus traça a ascendência através da linhagem real de Davi e Salomão, enquanto Lucas a traça através de Davi e Natã. A genealogia de Lucas se preocupa com a relação de Jesus com toda a raça humana. Mateus está mais preocupado com a ascendência real e com o cumprimento da herança e das esperanças de Israel. Comentário bíblico de Boardman, volume 8, página 111. Os 14 claramente pertencem ao projeto literário de Mateus. Mateus apresenta 27 nomes depois de Davi, enquanto Lucas apresenta 43. Na consideração semítica, filho de poderia designar uma linhagem de ascendência tanto quanto parentesco próximo, quanto omissões aparentemente entre Salmão e Davi, e claramente entre Jorão e Osias. Acasias, Joás e Amazias não apareceram, e Joaquim é omitido. Estas omissões tornam claro que pai de em Lucas, filho de, devem ser considerados não literalmente, mas como denotado paternidade de ascendência em geral. Mateus deliberadamente procurou apresentar simetria no estilo literário da genealogia. Os 14 parecem ter valor simbólico. O seu objetivo é relacionar Jesus a Davi e a Abraão, e não apresentar um catálogo genealógico completo e literal. Nos evangelhos, a ocorrência do título Cristo é relativamente rara, quando comparados com as epístolas de Paulo. Mais importante, o nome aparece quase sempre como título, equivalente estritamente ao Messias.
Mas era natural, depois da ressurreição, os cristãos usarem Cristo como nome, não menos que como título. Eles falavam cada vez mais de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ou apenas Cristo. Paulo normalmente trata Cristo, pelo menos em parte, como nome, mas é duvidoso que a força do título tenha desaparecido totalmente. Comentário de Mateus D. A. Carlson, a partir da página 84. Então é isso, gente. Eu queria agradecer por vocês terem chegado até aqui. Esses foram os comentários que eu extraí de algumas bibliografias. Espero que eu possa ter contribuído para o conhecimento dos irmãos e das irmãs. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com pessoas que gostam de estudo, de comentários bíblicos. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco e Cristo exaltado. Deus lhes abençoe com a graça e o conhecimento.